Oi, bem-vindos. Hoje é domingo, 4 de outubro e a gente está começando a nossa série especial, O Silêncio de Deus. Antes da gente começar, eu estou passando aqui para lembrar você de compartilhar esse link com seus amigos, parentes e também para participar aí ao vivo do nosso chat, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para passar um tempo juntos. Até já. Silêncio. Será que Deus está em silêncio? Ou será que nós aqui estamos ensurdecidos? O castigo de Deus, o tormento eterno, o inferno, o Apocalipse. As pessoas já tiveram medo de todas essas coisas, mais medo. Ainda muitos têm. Mas eu creio que nunca, em nenhuma época, o medo foi maior do que o medo do silêncio de Deus. Isso acontece entre casais. Muitas pessoas, muitas esposas, não reclamam das reclamações do marido, mas do fato de que eles permanecem simplesmente em silêncio. Com a vida da gente é assim. Você não notou isso quando o Covid começou? Não sentiu? De repente, Deus se calou. A gente achou que essa doença não ia chegar até nós. Todo mundo no mundo inteiro. Achamos que ia ficar lá no Oriente, mas de repente ela se espalhou e chegou. E chegou tão forte que de repente os números de mortos aumentaram tanto. Passamos de 1 milhão de mortos no mundo. E as pessoas ficam falando de vacina. E a gente perguntando, mas e Deus? Até quando a gente vai depender de vacina? Será que não cabia aí um milagre de Deus, uma ação, ou a voz de Deus como ela apareceu lá no deserto? O que eu mais gosto na Bíblia é que ela não esconde nas histórias que ela relata como Deus interage com as pessoas, como Deus fala, ou como Deus não fala, ou como Deus se cala. Por isso, hoje eu separei uma história muito especial, bem conhecida. E quando as histórias são conhecidas, eu costumo dizer que a gente tem que tomar mais cuidado, porque a gente se perde nos detalhes. Quer ver? Aqui diz em Gênesis, no capítulo 37, o seguinte: habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Bom, é a história de José, mais conhecido como José do Egito. Lógico, nessa época ele não estava no Egito ainda. É o comecinho da vida dele. O que mais me encanta é que a história de José começa sendo contada assim: habitou Jacó, ou seja, ela começa antes. Por isso eu vou começar antes, na história de Jacó mesmo. Você lembra quem foi Jacó? Jacó foi aquele que tinha um irmão gêmeo, Esaú. Os filhos estavam ali para nascer, a parteira já tinha dito que eram gêmeos, e quando eles saíram da barriga da mãe, logo se percebeu que um era totalmente diferente do outro. Jacó, segundo diz a história, veio agarradinho, com a mão agarradinha no calcanhar do seu irmão Esaú. Por isso o nome dele era um nome diferente, significava assim, enganador. Você nunca pensou em colocar o nome do seu filho de enganador, não é? Por isso que eu digo que a Bíblia é assim, sempre muito fiel à história e àquilo que acontece na vida das pessoas. Mas está aí Jacó, que nasceu e que tinha um temperamento muito diferente do irmão. Por exemplo, Esaú, conforme eles cresceram, eles não eram tão diferentes fisicamente, a não ser que Esaú tinha o corpo cheio de pelos e Jacó não. Jacó não tinha pelos no corpo, mas eles eram muito diferentes de temperamento. Por exemplo, Jacó hoje faria um lindo programa de culinária, porque ninguém cozinhava como Jacó. Esaú gostava de caçada, ele saía para o campo, ele saía caçar, ninguém caçava como Jacó, ninguém usava arco e flecha como Jacó, como Esaú. Ninguém caçava como Esaú, usava o arco e flecha como Esaú, ninguém ficava tanto tempo fora de casa como Esaú. Jacó era o contrário. Jacó ficava em casa, ninguém cozinhava como Jacó, ninguém cuidava das ovelhas como Jacó, ninguém cuidava da casa como Jacó e ninguém fazia tricô como Jacó. Jacó fazia tricô também.
ele tinha muitas habilidades manuais, por isso Jacó se aproximou mais da mãe e Esaú mais do pai. Bom, naquela época existia um costume daquela família, o que Deus tinha colocado dentro daquela família desde Abraão, e o filho mais velho recebia uma bênção especial, a bênção chamada da primogenitura. Esaú era o dono daquela bênção, mas Jacó não se conformava com aquilo. Tem coisas que a gente não se conforma mesmo, né? Você já pensou naquele negócio assim, poxa, mas quase era para eu ser tal coisa, era para eu ter casado com fulano, era para eu ter passado nisso, eu quase fui. E o quase não é nada para a gente, não é verdade? Pois é, Jacó pensava nessas coisas. E no caso de Jacó, como no caso de muita gente, atrapalhava demais a vida dele presente ficar pensando no quase. Eu quase fui, eu quase fiz, eu quase tive. E ele não se conformava com essa coisa. Tipo assim, poxa, por que se nós somos gêmeos, nascemos no mesmo dia, nascemos na mesma hora, por que ele é o primogênito? Só porque ele saiu um pouquinho antes da barriga da minha mãe do que eu? O quase atrapalhava muito. Jacó tinha um plano de felicidade futura. Todo mundo tem isso, você não tem? Plano de felicidade futura é aquela coisa na qual a gente fica pensando assim, eu seria feliz se eu tivesse tal coisa, ou eu serei feliz quando eu fizer tal coisa, eu serei, sabe aquela coisa, você projeta a felicidade para frente, além disso você planeja a sua vida. Bom, planejar a vida não tem problema nenhum, mas quando você coloca a sua felicidade no futuro, aí é um problema. Aliás, o maior problema é quando a gente coloca, antes do plano de felicidade futuro, uma palavrinha bem pequenininha de 2 letras. Se. Eu seria feliz se eu tivesse. Eu seria feliz se eu fizesse. Se. Eu posso ser feliz agora, ou eu posso ser feliz no futuro, mesmo sem ter feito essa coisa, ou feito coisas diferentes. É ou não é? Você tem direito de concordar ou de discordar. Todos nós somos livres para isso. Mas eu quero que você me acompanhe na história de José com Esaú e com Jacó. A gente ainda está lá no começo, na história do pai dele, de Jacó. Então, o plano de Jacó é assim, eu seria feliz se eu tivesse a bênção da primogenitura. E quando a gente coloca um se na frente do plano de felicidade futura, isso quer dizer que a gente está disposto a fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, passar em cima de quem quer que seja, para alcançar aquilo que a gente acha que vai ser a nossa felicidade futura. E foi exatamente o que Jacó fez. Jacó enganou o pai, enganou o irmão, e ainda assim, de conversa ou de planos com a sua mãe, foi que ele fez tudo isso aí. Depois que ele enganou o irmão, enganou o pai, eu vou parar aqui um pouquinho, é incrível, né? Como é que a gente planeja as coisas, coisas erradas, a gente coloca uma coisa fixa na cabeça, como eu digo assim, ninguém acorda de manhã, abre a porta e diz assim, está um ótimo dia para cometer um adultério, ou um suicídio, não é verdade? Ninguém fala isso. Ninguém diz assim, está um ótimo dia para eu virar um drogado, ir para a rua e morar na rua e depois cometer um suicídio. As coisas começam bem devagarinho, elas vão evoluindo, a gente dá um passo, um passinho para fora de casa, um passinho experimentando uma droga, alguma coisa, e assim as coisas vão tomando corpo, vão tomando lugar. Assim foi com Jacó também. Junto com a mãe, planejou tomar a primogenitura do irmão e ele foi até o fim. Enganou o pai, enganou o irmão. Se a mãe soubesse que aquele era o último dia da vida dela, que ela veria o seu filho Jacó, ela jamais teria estimulado Jacó a fazer isso. Jacó teve que fugir para a terra dos pais, dos parentes do pai dele. E ele foi para muito longe. Lógico, Jacó, apesar de tudo isso, a grande vantagem dele é que dentro do coração dele, ou dentro do peito dele, tinha um coração sincero. Jacó se arrependeu. E a gente fica pensando assim, né? Muitos de nós dizemos assim, poxa, mas a pessoa se arrepende, aí depois ela vem, desculpa, depois que ela fez tudo de errado. Mas é lógico, o arrependimento tem que ser depois mesmo. Não dá para se arrepender antes de fazer. Por isso que perdão significa perda. E Deus está sempre disposto a perdoar. Jacó pediu perdão no meio do caminho, deitou a cabeça numa pedra, e eu não tenho tempo para contar essa história.
mas ele foi para a terra das peregrinações do pai dele, como diz aqui a Bíblia, e ali, logo quando ele chegou, ele bateu os olhos numa garota e se apaixonou por ela. O nome dela, Raquel. Raquel era linda por dentro e por fora. Maravilhosa, uma moça de Deus mesmo, aquela coisa assim caída do céu, sabe? Amor à primeira vista. Mas o sogro dele, ou o pai da Raquel, ele não era lá muito boa coisa. A gente encontra um monte de gente assim no meio da vida da gente, não é verdade? Por isso, ele disse assim, olha Jacó, você não tem dinheiro nenhum, você na verdade é um pé rapado, na verdade, e a gente está na época dos dotes, o que você vai pagar pela minha filha? Mas o senhor sabe que eu não tenho dinheiro, então vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar para mim. E ele impôs 7 anos, Jacó trabalhou 7 anos pelo tanto que ele amava a Raquel. E agora eu sei que as garotas podem até dar um suspiro aí, né? Ah, queria um Jacó desse para mim. Não é verdade? Não está difícil de arrumar um Jacó assim? Trabalhou 7 anos por amor a Raquel. Quando chegou depois de 7 anos, aí você imagina a expectativa do casamento, tanto por parte de Jacó quanto pela parte de Raquel. E quando chegou o casamento, e eles se casaram, e ela veio, como era daquele costume, com véu, costume daquela época com véu. Ela veio, eles se casaram e foram para a lua de mel. E quando eles chegaram na lua de mel, no outro dia, Jacó olhou para a cama dele e ele viu que Raquel não estava lá. Na verdade, não é que ela tinha fugido. Raquel nunca esteve lá. A verdade é que o sogro dele, o Labão, mandou no lugar da Raquel, a Lia, que era a irmã da Raquel. E quando Jacó pegou a mão da Lia e correu para o sogro dele, o Labão, que ele chegou na porta da casa, tinha uma placa assim, ó, não aceitamos devolução. Não teve como. O sogro diz assim, olha, o costume, a gente primeiro casa a filha mais velha e depois você vai levar a mais nova. Mas vamos fazer o seguinte, você já trabalhou 7 anos pela Raquel, essa já está paga, agora você vai só trabalhar mais 7 anos porque você levou a Lia também. E Jacó teve que trabalhar mais 7 anos ainda por amor a Raquel. Só que tinha um problema, nem tudo na vida é perfeito, é ou não é? Aliás, esse é o problema, é que quando parece que tudo está dando certo, as coisas começam a dar errado. Acontece que Lia podia ter filhos e tinha filhos, mas Raquel não. E sabe como era uma época diferente? Aconteceu que Raquel, com ciúme de Lia, ela disse para Jacó, você pode ter um filho com a minha serva e esse filho vai ser meu filho. Um rolo danado. Essas coisas nunca dão certo. Mas aí Jacó tinha filhos com Lia, tinha filhos com a serva de Raquel, aí a Lia ficou com ciúme, deu a serva dela, e no final de tudo, depois de muito tempo, quando Jacó já tinha 10 filhos, o tempo já tinha se passado e finalmente Raquel ficou grávida. Agora você fica imaginando como é que foi a expectativa do nascimento daquele bebê. Os dois já estavam bem mais velhos. Jacó curtiu aquela gravidez como nunca, porque ele era o filho, aquele bebê era o filho da mulher que ele amava. Quando o bebê nasceu, colocaram o nome de José. E aí aparece o José dentro dessa história toda, da história de Jacó, o seu pai. José foi crescendo, filhinho do papai. Jacó nunca deu tanta atenção para os outros filhos como deu para José. Ele nunca brincou tanto com os outros filhos como ele brincou com José. Ou seja, criou um ciúme nos outros filhos, ao mesmo tempo que criou em José uma coisinha assim de filhinho do papai. Sabe como é que é, né? Incrível, né? Porque Jacó depois teve o nome mudado para Israel e ele é o pai da nação de Israel. É o pai Jacó. Mas essa é a história dele. A Bíblia não esconde nada que aconteceu de errado e nem o que ia de errado dentro do coração de Jacó. Isso serve para a gente entender que a história de todos os personagens bíblicos se encaixa na nossa vida também. Então o que aconteceu? Aqui a gente chega no texto bíblico. José saía com os irmãos dele para apacentar rebanhos e os irmãos que faziam um monte de coisa errada, não tinham um coração bom como José, faziam um monte de coisa errada e quando José voltava, ele contava tudo para o pai dele, o que os irmãos tinham feito. Sabe como é que é? Pai, você nem imagina como é que o Rubem, Simeão, Levi e Judá, o que eles fizeram lá no campo. E José era um menino bonzinho, mas imaturo. É isso que a Bíblia fala. Deixa claro para a gente. E assim o ciúme ia crescendo.
Não parou por aí. José teve sonhos, sonhos mandados por Deus. Era um dom que ele tinha recebido de Deus. Mas José contava para quem? Para o pai e para os irmãos. Gente, vocês nem imaginam. Vem aqui, Rubens, Simeão, vem aqui, ó. Eu tive um sonho essa noite, vocês nem imaginam. Olha, eu sonhei que a gente estava atando feixes de trigo. E aí eu atava o meu feixe, e o Rubens, o Simeão, o Levi, o Judá, todos eles atavam os feixes dele. De repente, o meu feixe parou no meio e o feixe de vocês se inclinavam diante do meu feixe. Pensa bem, os irmãos amaram essa história, né? O pai mesmo disse, poxa, você está querendo dizer o quê? Que os seus irmãos vão se inclinar perante você? E depois no outro sonho que eu e a minha mãe e a minha esposa também, sua mãe, vamos nos inclinar perante você? Um dia, Jacó, que agora era o seu Jacó, porque agora ele era dono de uma grande fortuna, o seu Jacó parou para fazer tricô. As tricotadeiras nem pensavam que ele soubesse. Puxa, mas seu Jacó sabe fazer tricô? E como? Ele pegou o melhor tear, a melhor lã, tingiu com a melhor tinta e ele fez a melhor capa. Diz ali a Bíblia, uma túnica talar de mangas compridas, colorida, uma coisa linda, parecia um arco-íris. A curiosidade em toda a aldeia era o quê? Para quem é isso aí? E ele chegou e deu para o José. Imagina, os irmãos morreram de ciúme de José. E eles viviam maquinando como eles iam acabar com José. Jacó, apesar de velho, ainda parecia imaturo. Será possível que um homem de Deus como Jacó, ou o pai de todo o povo de Israel como Jacó, um homem como aquele podia envelhecer e ainda ser imaturo? Lógico, a vida da gente é assim. A caminhada cristã também é assim. Todos nós somos assim. Você não pode exigir dos outros que seguem a Deus que sejam perfeitos. E você também não pode exigir de você mesmo que você seja totalmente perfeito. A gente vai aprendendo com os nossos erros, ou não. Como eu digo, tem gente que vai ficando velho e fica sábio. E tem gente que vai ficando velho e fica só velho mesmo. Jacó aprendia com os erros dele. Um dia, os irmãos de José foram apacentar rebanhos no campo. Demoraram muito e Jacó mandou quem? José. E José foi como? Com a sua túnica talar de mangas compridas. Levou dias para encontrar os irmãos. E quando ele encontrou, vinha de longe José, é o que diz a Bíblia, quando os irmãos o avistaram. Um pequeno arco-íris nascendo no horizonte. Lá vem o sonhador, foi o que eles disseram. Vamos acabar com a raça dele e vamos ver se ele vai sonhar de novo. E eles fizeram isso. A parte mais conhecida da história de José. Foi jogado dentro do fundo do poço. Inicialmente, conhecendo José como eu conheço, eu fico pensando como é que ele reagiu. No mínimo, ele disse assim para os irmãos, pare com isso, para com essa coisa. Quando chegar em casa eu vou contar tudo para o papai. Você não acha? Tenho certeza. Mas ele percebeu que a coisa era séria. Não era só um castiguinho. Ali dentro do fundo do poço era úmido, frio de noite, abafado de dia. 1 dia, 2 dias, 3 dias. E finalmente, depois dele se arranhar todo tentando sair do fundo do poço, quando jogaram uma corda para ele e ele saiu, ele percebeu que tinha sido vendido como escravo. Escravo para os midianitas. Sabe, tem momentos na vida da gente que a gente acha que a coisa está muito ruim. Aliás, eu vou dizer para você, quando está ruim, a gente sempre acha que é a pior situação da vida. Mas, muitas vezes, a gente percebe que daqui a pouco piora mais. E José sentiu saudade do fundo do poço. Porque cada passo que ele dava, ele via que estava mais longe do pai dele e da família dele. Aquele foi um momento crucial para a vida de José. Ele teve que fazer uma decisão. Porque agora o sonho de felicidade futura de José estava se mudando. Qual era antes? Bom, eu sou um dos 11 filhos do meu pai. Eu sou um dos 11 filhos do meu pai. Eu vou fazer o seguinte, eu vou receber 1/11 da herança e vou querer ser um homem fiel a Deus, como meu pai, meu avô, meu bisavô. É isso que eu vou ser. Acontece que de repente tudo muda. Ele foi vendido como escravo, estava indo para o Egito. O sonho de felicidade dos irmãos era assim. Nós queremos a bênção da primogenitura.
Nós queremos a bênção e a herança e o amor do meu pai. A gente quer que o nosso pai nos ame como ele ama José. Mas nós só seremos felizes se nós tivermos o amor do nosso pai. Então, sabe o se? Aquela palavrinha com 2 letras? Se tivermos isso. Só seremos felizes se tivermos isso. Então eles venderam José como escravo para alcançar o plano de felicidade futura deles. José pensou, eu já não vou ter mais o meu plano de felicidade futura. Serei infeliz para o resto da vida? E ele mudou e pensou assim, serei o melhor escravo do Egito. Parece fácil falando da vida dos outros, não é? É um romance, uma coisa maravilhosa. A gente enxerga de longe assim, José amarrado, chorando, sofrendo e dizendo no seu coração, serei o melhor escravo do Egito. Pimenta no olho dos outros não arde, não é verdade? Coloca-se você na situação de José. Um filhinho de papai, amarrado como escravo, sabendo que jamais veria o seu pai. E ele vai embora. Mas mesmo assim ele fez essa decisão. O mais incrível é que ele chegou no Egito e se tornou o melhor escravo do Egito. Só que, como eu disse, a gente vê que as coisas pioram, e quando a gente diz assim, não podia ser pior, a gente descobre que ainda pode ser pior. E a gente vê que a mulher do patrão dele, de Potifar, se apaixonou por José. Ela o traiu, ele se negou a deitar com ela e ela mentiu sobre ele. Diz que ele a tinha atacado e tentou levá-la para a cama. Tentou fazer sexo com ela. O patrão sabia quem era José e sabia quem era a esposa dele também. Por isso ele não matou José, mas mandou José para a prisão. Ao chegar na prisão, José tinha de novo uma escolha. Agora eu já não posso ser o melhor escravo do Egito, mas eu vou ser o melhor escravo prisioneiro do Egito. De novo, né? Muito fácil olhar essa história romanceada e pensar, na verdade, olha só como é que é a história de José. Filho herdeiro, fundo do poço, escravo prisioneiro. Será que José era mesmo um homem de Deus? Não é isso que a gente espera de Deus? Não é isso que a gente cobra de Deus? Não é isso que a gente entende que Deus tem que fazer na vida de quem aceita a Deus? Ora, José era temente a Deus, ele era fiel a Deus. E cada vez que a vida dele piorava, ele renovava o seu conserto com Deus e a sua entrega. Só que Deus realmente se calou. Se você prestar atenção, Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó e Deus se calou com José. Deus nunca falou com José. Abraão ouviu a voz de Deus, Isaac ouviu, Jacó ouviu, José nunca ouviu. E eu vou dizer para você, se fosse eu iria pensar assim, poxa, mas Deus está acostumado a falar com todos os meus antecedentes, só não fala comigo. E olha a minha vida como é que está, será que vale a pena servir a Deus? Não é o que você pensa? Não é o que a gente pensa? Finalmente, gran finale. E aí as pessoas dizem assim, lógico, José foi fiel até o fim, mas quando chegou lá no fim, Deus é aquele que pode transformar um escravo prisioneiro em governador do Egito. E a gente pensa assim, olha, pode ser que a vida da gente seja assim, você sofre, mas lá no fim, aí sim, lá no fim, você vai virar governador do Egito. É assim? Olha, no próximo programa eu quero contar uma história que não terminou legal. De alguém que seguiu a Deus, mas a história não terminou legal. Com José foi assim. Se tornou governador do Egito e teve muitos desafios pela frente ainda. Perdoar os irmãos, trazer o pai de volta e tantas outras coisas que continuaram acontecendo na vida de José, que era um homem que decidiu ser fiel a Deus e entender que Deus falava com ele, mesmo quando as coisas não davam certo. A vida da gente é assim mesmo, não é? Olha, você vai andando por um caminho, aí de repente uma encruzilhada. Você olha para um lado e ali tem uma placa que diz assim, caminho ruim. Aí você olha para o outro lado e tem uma plaquinha assim, caminho terrível. E olha para frente, a plaquinha diz, caminho tenebroso.
Aí você olha para cima e fala, mas Deus, não tem um caminho melhorzinho para mim? Não tem nada melhor para mim? E Deus se cala. Nada melhor pela frente. Mas de repente você se lembra. Se lembra do que você leu. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. E você resolve dar a mão para Deus. E você segura a mão dele. E diz, me leva. E aí você só sente a mão dele conduzindo. E ele leva você para o tenebroso, o pior deles. De repente dá uma vontade de olhar para Deus e dizer, mas Senhor, por aqui não... E vai. Fica escuro. Você sente uma caverna terrível, coisas batendo em você, medo. Você passa pela água, passa perto do fogo. E de repente, lá na frente, tem uma clareira. A clareira só diz assim, olha, se você persistir em andar comigo, eu posso carregar você no colo. Quero terminar com uma historinha que aconteceu muitos anos atrás, quando os filhos da gente eram pequenininhos. A gente tem 3 filhos e o mais velho sempre foi muito organizadinho. Na sexta-noite ele preparava as coisas que ele queria levar para a igreja. Em geral era papel e uma caixinha com lápis de cor para ele desenhar, enquanto acontecia o culto. E ele ficava ali desenhando e ouvindo a pregação. Sexta-noite ele arrumou tudo, quando de repente, ele colocou em cima da mesa, quando de repente o menorzinho passou, viu aquele papel com um lápis de cor dando sopa e pegou aquilo. Era sábado de manhã e a gente estava preparando-se para ir para a igreja. E eu comecei, me arrumando em casa, comecei a ouvir o barulho dentro de casa. E um dizia assim, pai, olha o Felipe, ele pegou a caixa de lápis de cor do Lucas. O Lucas era o mais velho. E quem estava dizendo aí era o do meio, o Gabriel. E o Lucas, pai, o Lipe pegou a minha caixa de lápis de cor, fala com ele. E eu só ouvindo. E eles diziam, Lipe, me devolve. Não, não é seu, é meu. E ele dizia, é meu. E o barulho corria para cá e corria para lá na casa, para cá e para lá. E eu decidi intervir. Cheguei com ele, falei, Felipe, ó, essa caixa não é sua, é do Lucas. Devolve para ele a caixinha de lápis de cor e o papel dele. Pensou, não. E correu para o outro lado, no quarto. De repente o do meio, que é o conciliador, chegou para ele e disse assim, Felipe, olha, se você devolver a caixinha de lápis de cor do Lucas, eu vou te dar o meu estojão. O estojão que ele estava falando era um estojo com zíper, que abria assim, tinha caneta hidrocor, tinha borracha, tinha lápis de cor, tinha um monte de coisa, muito mais do que uma caixinha de 6 cores. O pequenininho ficou pensando, não, é meu. Lógico, como um bom ser humano, ele pensou assim, mais vale uma caixinha de lápis de cor na mão do que um estojão voando. Então o do meio andou a 2ª milha. Foi no guarda-roupa, pegou o tal do estojão, abriu bem na cara dele e disse, isso aqui, Lipe, vou te dar. Se você devolver para o Lucas a caixinha de lápis de cor. Caixinha na mão, olhou o estojão, tá, e pegou e fez a troca. E eu fiquei pensando assim, sabe, a gente é assim. A gente nasce nesse mundo com uma caixinha de lápis de cor de 6 cores na mão. E a gente acha que aquilo ali se chama felicidade. Uau! Meu prazer, meu dinheiro, minha casa, meu carro, meu, eu. Aí Deus encontra você um dia na sua vida e diz assim, olha, se você me der essa caixinha sua, eu vou te dar um estojão. Não é isso que a Bíblia fala? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus diz assim, entrega e eu te dou. E às vezes a gente fica enrolando, né? Poxa, mas o céu está tão distante, a eternidade está tão distante. E a gente quer que Deus haja do jeito que a gente quer aqui. Então alguns se apegam na sua caixinha e dizem, não quero saber desse tal estojão. Mas não tem outro jeito de ser mais feliz. Eu não estou falando só da vida futura, eu estou falando dessa vida, do que a gente fazer essa troca com Deus.
Porque Ele já começa dando para a gente aqui, caneta por caneta e lápis por lápis, até que esse estojão vai se completar na eternidade. Deus não se calou. Deus não está em silêncio. Acredita nisso? Quando parece que Ele está em silêncio, a gente tem que aprender a ouvir a voz dEle. Eu quero convidar você para entregar a sua caixinha e receber esse estojão. Faz oração comigo. Querido Deus, é muito difícil fazer essa troca. Não é nada fácil. A gente costuma querer se apegar nas nossas coisas. A gente precisa da sua ajuda, mas o Senhor é tão maravilhoso que oferece para a gente essa ajuda. Então toma, Senhor, a nossa vida e essa entrega que está sendo feita agora do nosso coração, em nome de Jesus. Amém.